Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a fala emblemática do Lula sobre os Estados Unidos. Pessoal, quando a direita fala que o Lula vai quebrar o Brasil, que o Brasil pode virar uma Venezuela nas mãos do Lula, muita gente diz assim, diz que ia quebrar o Brasil e até hoje não aconteceu nada, diz que ia virar uma Venezuela, até hoje não aconteceu nada. Pessoal, a esquerda age devagar, eles são pacientes. E eles vão estruturando e aparelhando as coisas para que tudo aconteça. Entendam uma coisa, no governo da Venezuela, o povo vive na miséria, mas o Maduro não vive na miséria. E é isso que esse pessoal aqui quer. Eles não estão preocupados com o povo brasileiro. Eles não estão preocupados se o Brasil vai quebrar. E hoje eu fiz uma coisa muito bacana para vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção. Isso vai virar a chave na cabeça de vocês conforme vocês forem escutando o que eu vou dizer aqui. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a fala do Lula, infame de ontem. Eu quero que vocês prestem atenção no que esse ser humano disse. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil. É mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Meu Deus, o cara é mesmo louco, velho. Ele é mesmo louco. Ele não tem noção do que ele tá falando. Ele não tem a mínima noção do que ele tá dizendo. Mas vamos lá. Aí tiveram os malabaristas aqui da Globo News que passaram pano pro que ele disse, mas a Eliane Cantanhede, ela até fez um comentário interessante, que teria uma outra resposta, não precisava ter essa resposta dessa forma. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, no vídeo que eu publiquei ontem, eu até falei sobre isso, sobre as falas do Sidônio, que o mais difícil é controlar esses momentos do Lula, que é quando deixa ele no freestyle. É ele falar o que ele pensa. E fiquem reparando a quantidade de vezes que ele olha pra cara do Sidônio. Toda vez que ele olha pro lado, ele tá olhando pro Sidônio, porque o Sidônio tá do lado dele, é porque não aparece nas imagens. Mas o Sidônio tá do lado dele, e o Sidônio fica assim, ó. Tipo, meu Deus, o que esse cara tá dizendo? Mas pronto, vamos ver o que as blogueiras da Globo News disseram. Agora, eu passei a tarde hoje no Itamaraty, exatamente pra saber, vem cá, o Lula está numa posição mais, assim, beligerante de confronto e o Itamaraty está mais Parece cauteloso. Parece que não, né? Parece que ele está cauteloso também. E o que o Itamaraty me diz, e não apenas uma pessoa, mas, enfim, o que o Itamaraty diz? Que o Lula... Olha a legenda, haja Sidônio. Porque se um presidente ameaça o país, você não precisa dizer, não vou deixar o avião parar aqui e bater no peito, dar uma de machão. Mas você tem que dizer, se houver taxação extra para o Brasil vai devolver com taxação extra. E o que o Itamaraty diz? Meu Deus. Né, as altas fontes do Itamaraty dizem o seguinte: qual foi o comércio bilateral Brasil-Estados Unidos em 2024? Foi em torno de 81 bilhões de dólares. E é equilibrado. O Brasil exportou para os Estados Unidos 40 bilhões e 300. E os Estados Unidos compraram do Brasil
40 bilhões e 600. É uma diferença muito pequena. Ou seja, a diferença da Ela Colômbia... falou a mesma coisa, né? A Colômbia é muito pequena. O Brasil tem um tamanho maior do que a Colômbia e a resposta do Lula não poderia ser outra, porque há uma questão técnica, há uma questão aritmética, mas há também a questão da soberania. Eu concordo que a resposta adequada é essa, mas eu te digo que há uma outra resposta possível, que é mais cautelosa ainda. Assim, isso não aconteceu, eu não vou reagir com hipótese. Quando isso acontecer, nós já estamos preparados para dar a resposta adequada. Só que o Trump hoje já sobretaxou Canadá e México com 25%. Ele está mostrando o seguinte, que a ameaça dele não é só bravata. Eu sei, mas eu estou te dizendo. Botando em execução. Mas tem etapas. Você não pode ainda responder a sobretaxa do México e do Canadá como se fosse no Brasil. Você tem que dizer o seguinte, olha, quando isso acontecer, nós já estamos preparados e daremos a resposta exata. Entende? Que é o Itamaraty diz isso. Hein? O Itamaraty sempre diz isso. Não aconteceu, não respondeu. Exato, é isso que eu acho que ele poderia ter falado hoje. É o certo. É uma alternativa. São alternativas viáveis, porque também dizer que taxou lá, taxa aqui, também não tem nada demais, né? Tem que dizer também. Esse cara aqui me pareceu o mais sensato de todos até agora. Nessa fala, lógico. Agora vem a cereja do bolo. O que eu disse pra vocês que eu trouxe aqui? Eu fui fazer uma pesquisa na internet rápida pra gente entender melhor os cenários e tudo mais, hipotéticos, o que poderia ou não acontecer. E eu fui para a internet e fiz uma busca dentro dos seguintes parâmetros. Num cenário hipotético de desentendimento diplomático, político, ideológico entre Brasil e Estados Unidos, e o Brasil taxasse os Estados Unidos em 25%, como os Estados Unidos responderia e o que aconteceria com a economia do Brasil? E eu fiz também uma escala dessa consequência em 1, 3, 5 e 10 anos desse desentendimento. E olha o que eu encontrei na internet. Se o Brasil decidisse taxar em 25% os produtos vindos dos Estados Unidos por conta de um desentendimento diplomático, a resposta dos Estados Unidos seria rápida e dura, pois o país tem um histórico de reagir agressivamente a medidas protecionistas que afetam suas exportações. Vamos analisar o cenário provável, a resposta americana e os impactos na economia brasileira a curto, médio e longo prazo. Vamos lá. Os Estados Unidos responderiam de maneira proporcional ou até mais severa. Ou seja, se os Estados Unidos taxam em 25, o Brasil taxa em 25, ou se o Brasil começa essa taxação independente, eles iriam dobrar isso. Eles iriam aumentar isso. Devemos levar em consideração o peso econômico que tem o dólar e os americanos sobre o Brasil. Não é questão, a esquerda gosta muito de falar, estamos resistindo ao avanço do imperialismo norte-americano. Isso é conversa fiada. Você tem que reconhecer quem é mais forte que você e quem é mais fraco que você e ponto. E todo mundo se respeitar. Algumas reações possíveis incluem: os Estados Unidos poderiam impor tarifas ainda mais altas sobre os produtos brasileiros, prejudicando setores diretamente como agronegócio, minérios e manufaturas que dependem do mercado americano. Restrições sanitárias para soja, carne e suco de laranja, que são as principais exportações do Brasil para os Estados Unidos. Vamos lá. Maior dificuldades para empresas brasileiras acessarem crédito no exterior e negociarem com dólar. Os Estados Unidos poderiam usar sua influência no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial para dificultar os investimentos estrangeiros no Brasil. Agora, pessoal, vejam a gravidade do impacto disso na economia. Em um ano, o impacto imediato, a queda nas exportações para os Estados Unidos, o dólar vai disparar e o real desvalorizar fortemente. As ações da Petrobras, da Vale e da JBS iam despencar na bolsa. A inflação dispara, especialmente para produtos importados como tecnologia, fertilizantes e combustíveis. Se vocês olharem a aplicação desses 3 itens que eu acabei de dizer na nossa vida, vocês vão entender a gravidade disso. Os setores mais afetados seriam o agronegócio
indústria de exportação e tecnologia. Em 3 anos, a economia está em crise. Empresas brasileiras buscam novos mercados na Ásia e na Europa, mas não conseguem compensar totalmente a perda dos Estados Unidos, levando em consideração isso no cenário hipotético que os Estados Unidos não pressionariam a Europa a não negociar com o Brasil. Pronto. A inflação persistente e aumento da taxa de juros para tentar conter o dólar. Indústria brasileira perde a competitividade devido a insumos mais caros. Fuga de capitais e desaceleração econômica. O PIB começa a estagnar para encolher. Em 5 anos, nós já temos a recessão instalada e uma tentativa de reestruturação. O Brasil entra em recessão prolongada. Empresas menores fecham, o desemprego altíssimo, algumas indústrias se adaptam buscando mercados alternativos e novas cadeias de suprimentos. Um possível realinhamento geopolítico, que é o Brasil se aproximar da China e da Rússia para tentar compensar as perdas, que é o que eu venho dizendo há uns 60 vídeos atrás, eu venho quase todos os vídeos falando isso, que é o Brasil sentando no colo dos chineses. Cadê? Me perdi aqui que eu levei um susto. Em 10 anos, seria um novo cenário ou estagnação total. Nós teríamos 2 cenários possíveis. Um positivo, se o Brasil conseguisse se diversificar as suas exportações, ele melhoraria sua indústria nacional e ia fortalecer os laços com os novos parceiros. Pode recuperar sua economia e até reduzir a sua dependência nos Estados Unidos. Isso positivamente, se o Brasil conseguir se recuperar. Não, vamos tentar esquecer o quão corrupto é o governo atual brasileiro. Agora, o cenário mais provável. O Brasil não se recuperaria totalmente, continuaria com um alto nível de desemprego, a inflação descontrolada e dificuldades para exportar, tornando-se um país isolado, mais isolado economicamente falando. Qual a conclusão que a gente chega? Que uma taxação de 25% contra os Estados Unidos, sem uma estratégia clara, levaria a uma crise econômica estrondosa no Brasil. A dependência do mercado americano, especialmente para exportação, torna a economia vulnerável a retaliações. Além disso, o Brasil teria que lidar com a inflação, que seria o demônio na mesa, fuga de capitais e desempregos catastróficos, como uma recuperação difícil nos anos seguintes. Se essa taxação ocorresse por questões políticas ou ideológicas, o Brasil e o brasileiro pagaria um preço muito alto. Então, pessoal, essas briguinhas diplomáticas que o Lula anda falando, essas asneiras que ele anda falando, isso pode custar muito caro para nós, povo brasileiro. Porque é como eu te disse, quem tá na miséria na Venezuela é o povo, não é o ditador, não é o presidente. Então, tenham atenção a isso, compartilhem esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas, para que as pessoas abram a mente e entendam que as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!